Olá, estudantes do 7º ano. Nesta aula vamos conversar sobre o que vem a ser um júri simulado. Vocês provavelmente já são familiarizados com essas palavras. Já ouviram falar em algum lugar, né, essa expressão júri simulado, né? Júri nos lembra o quê? Tribunal de júri, alguém sendo julgado por alguma atitude ilícita, né? Algum ato infracional que tenha cometido. E pessoas que vão ler o processo, que vão ler ali os argumentos de defesa, os argumentos de acusação e vão formar uma ideia, uma opinião, chegar a um veredicto, né? Ou seja, a uma sentença, a um tipo de julgamento, né? Considerando culpado ou inocente, né? Determinada pessoa que ocupa ali uma cadeira de réu ou de ré em um tribunal. Certo? Então é um pouco disso que nós vamos conhecer, os elementos composicionais que constituem essa situação de tribunal de júri. Quero mais uma vez parabenizá-los por estarem aí assistindo as nossas videoaulas e vamos ver aqui comigo quais são os nossos objetivos, que consistem em compreender o que é um júri simulado e planejar e apresentar um júri simulado. Então vamos pensar juntos aqui. Você sabe o que é um tribunal do júri? Por que o tribunal do júri é importante para a sociedade? Né? São algumas perguntas engajadoras aqui da nossa reflexão sobre esse assunto, né? Por que será que a gente pode dizer que um tribunal do júri é importante para a sociedade? Né? Será que ao descentralizar o poder de decisão, quando a gente pede para várias pessoas julgarem uma pessoa por determinado comportamento considerado, né, um comportamento no qual a pessoa teve uma atitude considerada uma contravenção penal, né, porque cometeu um ato ilícito, um ato ilegal que contrariou o nosso Código Penal. Será que ao julgar essa pessoa, quando a gente faz isso de forma descentralizada, quando a sociedade atribui esse dever, essa responsabilidade a um tribunal de júri, ou seja, várias pessoas ao invés de uma só, né, então não é só um juiz ou juíza que vai dar o veredito final e vai proferir a sentença, mas sim são várias pessoas que vão juntas fazerem o julgamento. Será que dessa forma a gente caminha rumo a fazer justiça dentro do que a gente considera ser justiça? Né? Então, algumas reflexões aqui para a gente fomentar aí a nossa discussão. Então, aprendendo um pouquinho mais, observem aqui que a gente trouxe para vocês uma definição, né, do que vem a ser, como que se compõe um tribunal de júri. Então, leiam aqui comigo. O tribunal do júri é composto por um juiz-presidente e 25 jurados, dos quais 7 serão sorteados para compor o conselho de sentença e terão o encargo de afirmar ou negar a existência do fato criminoso atribuído a uma pessoa. Assim, é o cidadão, sob juramento, quem decide sobre o crime. Essa decisão do jurado é de acordo com a sua consciência e não segundo a lei. Né? Então, o jurado ele vai examinar a consciência dele, tudo aquilo que ele aprendeu ao longo da vida dele, como sendo uma atitude justa ou injusta, vai ler ali os autos processuais nos quais se apresentam tanto a defesa como a acusação, né, de determinada pessoa que está ali ocupando naquele momento a cadeira do réu ou da ré, e vai, de acordo com a consciência dele, proferir ali um veredito, né? Vai expressar a opinião dele, sendo contra ou a favor uma condenação. Então aqui a gente tem um pouquinho, né, de alguns aspectos, alguns elementos que constituem o que nós chamamos de tribunal do júri. E, continuando ainda as nossas reflexões, dessa forma, o tribunal do júri significa um mecanismo do exercício da cidadania e demonstra a importância da democracia na sociedade. Isso porque o órgão permite ao cidadão ser julgado por seus semelhantes e, principalmente, por assegurar a participação popular direta nos julgamentos proferidos pelo Poder Judiciário. Né? Então, como eu disse para vocês, né, a gente tem aqui uma possibilidade da sociedade descentralizar o poder das mãos de uma única pessoa, que seria um juiz ou uma juíza, né? Mas atribuir a esse poder a várias outras pessoas, né, vários outros semelhantes, né, que estão ali para dar uma sentença, para ajudar ali na decisão final da condenação do réu ou da ré.
Tá? Então temos essa participação popular, né? Participação das pessoas que não têm a formação necessariamente no campo jurídico, não são formadas em direito, né? Não ocupam o cargo de juiz ou juíza, mas são pessoas do povo. Por isso que temos aqui essa expressão participação popular, né? E essas pessoas estão ali para ajudarem a tomar uma decisão final. Então, observem aqui que o júri simulado é a simulação de um tribunal judiciário. Divididos em 3 grupos, né, essa é a nossa proposta, 2 grupos de debatedores e um júri popular, os alunos discutem sobre um tema até chegar a um veredito. Né? Então, vocês vão fazer uma simulação, como se vocês estivessem participando de algum julgamento em algum tribunal de júri para decidir sobre determinado tema, determinada causa, né? E aí, nessa simulação, vocês podem se dividir em 3 ou mais grupos, aí vai depender de vocês articularem essa ideia com o professor de vocês, né? Pode ser 2 grupos de debatedores e um júri popular, né? E aí vocês vão discutir sobre o tema. E qual é o objetivo dessa discussão? Um apresenta o seu posicionamento, o seu ponto de vista, o outro apresenta, né, o seu posicionamento, que pode ser contrário, né? A gente pode ter ali ideias contrárias até que se chegue a um consenso. Então, o papel do mediador, óbvio que tem que ter um mediador, né? Que pode ser um professor ou um convidado. É o de coordenar a prática, delimitando o tempo para cada grupo defender a sua tese e atacar a tese defendida pelo grupo oponente. No tribunal do júri, os jurados decidem se a pessoa em julgamento é culpada ou inocente. Em um júri simulado escolar, porém, os temas podem ser outros, né? Se a gente está fazendo uma simulação, não necessariamente precisamos de ter uma situação envolvendo aí um ato infracional, um réu ou uma ré. Tá? Então, nossa proposta de atividade para vocês é anotar os passos das atividades e preparar a apresentação de um júri simulado. Então, temos aqui também uma sugestão de tema, né? A leitura de e-books, que são esses livros eletrônicos disponibilizados nos diversos meios multimediativos, né? Os meios virtuais, os ambientes virtuais que têm sido recorrentemente, cotidianamente utilizados por todas as pessoas de uma forma geral. E os e-books são livros eletrônicos, certo? Então, essa é uma sugestão de tema, né? Então, a nossa primeira atividade consiste em elaborar um argumento para defender a leitura dos e-books. E aí, por que será que é importante a gente defender a leitura desses livros virtuais? Então, um tempo para vocês fazerem a nossa primeira atividade.
Retornando então, pessoal, observem lá que a leitura de e-books atrai cada vez mais leitores, principalmente os jovens, né? Então estamos vivenciando uma era aí de explosão das tecnologias digitais de informação e comunicação e é natural que os jovens tenham uma atração enorme por fazer as leituras nos ambientes virtuais, né? Nos e-books. Muito bem. E agora, para a nossa segunda atividade, a gente tem a seguinte proposta. Escreva um argumento para acusar a leitura de e-books. Atenção, o objetivo agora é desqualificar a leitura de e-books, né? Vamos pensar numa possibilidade que, de repente, você seja aí o advogado, né, de defesa de o dono de uma editora que produz material impresso, que produz livros impressos. E aí ele quer se posicionar contra a leitura dos e-books. Que argumentos vocês utilizariam para acusar, para dizer, não, isso não é bom por isso, por aquilo e por aquilo outro? Então pensem um pouquinho, elaborem aí 3 ou 4 frases fazendo a acusação do porquê a leitura de e-books pode não ser muito produtiva e efetiva para os leitores. Mais um tempo para essa atividade. Retornando então à nossa sugestão de se pensar, né? É que assim, ler e-books exige equipamentos caros, essa é uma possibilidade, e consumo de energia elétrica, né? Então, se as pessoas não têm acesso a um celular, a um tablet, um notebook ou um desktop, enfim, algum equipamento que possibilite a ela fazer a leitura no ambiente virtual, ela não vai ter acesso aos e-books, né? Então, a gente pode ter esse argumento, né? O que sobra? Sobra os livros, os materiais impressos, que são tão efetivos quanto os livros virtuais, né? Com a possibilidade ainda
ainda de, no livro físico, o leitor poder sentir o cheiro do livro, ele não tem ali aqueles distratores, né, que são as notificações que aparecem recorrentemente, avisando mensagens de WhatsApp, avisando mensagens de propagandas, às vezes, no caso de estarmos lendo, utilizando ali um notebook ou um computador, né? Então a gente tem vários elementos que distraem o leitor, né? Porque o ambiente virtual oferece muita interatividade, né? São muitas informações ao mesmo tempo e isso pode comprometer a atenção do leitor. Já no livro físico, não, né? Então um dos argumentos poderia ser esse, né? Ler os e-books exige equipamentos caros, né? E nem todas as pessoas têm acesso. E também, lógico, tem o consumo da energia elétrica que faz parte disso tudo também. Outros argumentos que vocês tenham utilizado são válidos com certeza para responder a essa questão. Vamos para a nossa terceira atividade. Então, observem aqui. Vou pedir para vocês relerem o argumento de defesa sobre a leitura de e-books. A leitura de e-books atrai cada vez mais leitores, principalmente os jovens. Agora, a partir desse argumento, elabore um contra-argumento, isto é, um argumento que se oponha a esse. Tá? Então, vamos trabalhar aí com a contra-argumentação, um tempo para mais essa resposta.
Retornando então, pessoal, observem aqui que apesar dos livros digitais chamarem mais atenção e serem mais interativos, essas duas qualidades podem prejudicar a leitura, principalmente no caso dos mais jovens, né? Esse excesso de interatividade que a gente comentou. Vamos ler aqui comigo passo a passo agora, né? Após definido o tema do júri simulado e a sua posição, defender ou acusar, será necessário definir os estudantes que farão parte do seu grupo, estudar, pesquisar sobre um tema, ampliar as ideias e opiniões sobre esse tema, produzir argumentos e exercitar a expressão, a negociação e o raciocínio. Também é necessário desenvolver o senso crítico, negociar pontos em comum com os seus colegas de grupo e levar todos os participantes do grupo a se envolverem na atividade. O envolvimento de todos é muito importante, né? E no momento da apresentação, utilizar o padrão formal da língua portuguesa, falar pausadamente, pronunciando bem as palavras, ajustar o tom de voz para que todos possam ouvir. Durante as respostas, utilizar argumentos baseados em exemplos, não interromper a fala dos colegas, tentar formular perguntas e contra-argumentos ao grupo opositor a partir dos argumentos apresentados por ele, né? Então, essas são algumas sugestões. E a avaliação? Será que houve respeito à opinião do outro? Será que houve organização nas falas de cada participante? Os argumentos foram expostos de forma clara e objetiva e a linguagem empregada foi adequada à situação comunicativa? Os dois lados conseguiram chegar a um acordo sobre algo? O júri demonstrou ter compreendido os argumentos? E a atividade atingiu plenamente seus objetivos? Então essas são algumas dicas, né, para que nós possamos realizar aí um bom trabalho, né, fazendo essa simulação. Então, nessa aula, nós compreendemos o que é um júri simulado, planejamos e apresentamos um júri simulado, né? Vimos ali os elementos composicionais que constituem um júri simulado e uma sugestão, né, uma proposta de atividade envolvendo aí essa apresentação de júri simulado. Tá? Espero que vocês tenham gostado e até breve.